Olá, Benjamin, querido amigo da Casa Fraterna Sementes de Luz. Boa noite a todos vocês que estão nesse momento assistindo esse vídeo ao vivo. Portanto, eu precisei gravar um pouco mais cedo, mas será uma live muito especial hoje sobre o homem regenerado que nós estamos fazendo aqui em parceria com a Casa Sementes de Luz, que é o projeto beneficente Regenerar Terra, certo? É o nosso projeto musical beneficente Regenerar Terra, que é um subprojeto do projeto Regenerar Espiritual, porque o espiritual é como se fosse assim o grande projeto, né? A nossa regeneração espiritual. E o Regenerar Terra é um musical beneficente. Acho que vocês entenderam aí o nosso trocadilho, né? Então, nós temos vários subprojetos no Regenerai. Nós temos o projeto de neurodesenvolvimento, algumas vagas sociais e vagas gratuitas, que atinge não apenas a baixa renda, mas também a classe média, que pode colaborar de alguma forma com o nosso projeto, porque nós não temos doações o suficientes para viver de doação. Então, nós resolvemos fazer isso, fazer com que o projeto Regenerar não fique pedindo toda hora, porque ninguém gosta de ficar doando toda hora e cada um tem as suas necessidades materiais, não é verdade? Inclusive, hoje eu postei no nosso Instagram, @Projeto Regenerai, uma live sobre essa questão do equilíbrio espiritual, do homem material e do homem espiritual, o quanto a minha experiência pessoal tem sido muito importante, sendo que eu nasci no meio espírita, hoje eu sou universalista e aprendi a abrir o meu coração para as verdades do espírito. As minhas bases sempre serão espíritas, portanto, estou me reequilibrando nessas questões do profissionalismo, da doação, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, e super recomendo essa live que foi rapidinho lá no meu carro mesmo, para vocês ao vivo e eu deixei gravada, tá certo? E agora eu vou apresentar a vocês o meu hang drum. Gente, vocês não sabem o que é isso, né? Mas é um hang drum, é um objeto um tanto pesadinho para apresentações musicais. E eu tinha prometido para o Benjamin, pena que não deu para a gente fazer isso ao vivo e a cores, mas estou gravando aqui como se fosse ao vivo e a cores para vocês, a nova música do Regenerar Terra, que é o Light Springs, que nada mais é do que Primavera Light, que tem tudo a ver com o homem e a mulher regenerada aí do futuro. Vamos ouvir? Vamos lá. É só desculpas que não deu para ficar um ângulo que desse para vocês verem tanto o Francisco quanto o Hang Drum, mas o importante é a sonoridade.
você que acessou agora. Esse é o nosso Hang Drum, nosso novo instrumento de harmonização antes das palestras, antes da gente começar, né? Fazer aquela prece de início, fazer aquele sentimento positivo. Bem, então para começarmos a nosso conteúdo, né? Nossa live de hoje, eu gostaria de falar para vocês que hoje eu vim também contar uma parte da minha história espiritual. Muita gente que já adquiriu o nosso livro Planeta Yas, olha só que livro mais bacana, né? É um livro que fala sobre também esse tratamento de vidas anteriores, né? E nós estamos passando por um período na Terra em que muitas pessoas estão depressivas, estão ansiosas, estão com desequilíbrios mentais, desequilíbrios hormonais, espirituais e tudo mais. Bem, lamentavelmente, nós precisamos nos regenerar quase que à força. O nome do nosso projeto é Regenerar a Terra. Nosso projeto musical ele vem nessa suavidade da música, mas ele é imperativo. Entende? É o regenerar a Terra, pelo amor de Deus. Nós já estamos bem atrasados em comparação a outros planetas e outras humanidades que não se regeneraram com o seu planeta e foram exiladas para a Terra. Eu, lamentavelmente, sou uma exilada que vim para a Terra. Mas antes de começar a história da Yeshua, que vai ser exclusive para o canal de hoje, porque eu nunca fiz essa live sobre a Yeshua, que foi uma das minhas encarnações, então completando como eu vou fazer hoje para vocês. Eu vou pegar aqui o meu celular, fiz uma pequena pesquisa sobre o que é o homem regenerado. Eu acho que hoje em dia está todo mundo tão assim ligado nessa coisa de celular, internet. Eu vou olhar aqui o que é o homem regenerado, o que é a mulher regenerada, os jovens aí, os adultos, está todo mundo interligado nos smartphones. Antigamente, quando meu filho nasceu, em 2012, quando todo mundo disse que a Terra ia acabar, ia afundar. Imagina eu grávida em 2012, assistindo o filme 2012. Aí a espiritualidade dizia assim, fica calma, se o mundo fosse acabar, você não estaria gerando uma nova vida, porque Deus também, né? Por que ele faria todo um monte de mulheres engravidarem nos anos 2000, 2010, se ele iria acabar com a humanidade? Então, a natureza também é sábia. Se não tivéssemos que continuar a existência, a primeira coisa que ia parar seriam as gestantes, não é verdade? Então, as mulheres não engravidariam mais. Isso realmente é bem lógico. Eu acredito que se a humanidade não tivesse que existir mais em um orbe, não faria sentido uma grande quantidade de gestantes como tivemos em 2010, 2012. Eu engravidei junto com mais duas amigas também, e eu tive o único menino, as outras duas tiveram meninas, e nós estávamos nessa tensão de regenera a Terra, transição planetária. Uou, o que está acontecendo por aí? Então, se você colocar no Google o homem regenerado, você vai encontrar uma questão da Bíblia, da God's Questions.org, que diz que o que é regeneração de acordo com a Bíblia. Vamos pensar com a mente aberta. O homem em seu estado natural está morto em seus delitos e pecados. Isso é o que está na Bíblia. Até ser vivificado, ou seja, regenerado por Cristo. Isso acontece quando ele coloca a sua fé. Então, Jesus, ele modificava o nome das pessoas para vivificá-las. Quando ele chegou perto de Saulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava vivificando os ideais de Saulo. Ele estava ali regenerando os pensamentos, as ações de Saulo.
porque Saulo era uma pessoa espiritualizada, mas estava tendo atitudes muito desequilibradas e radicais. Então, vem ainda uma pergunta aqui no Google, pai Google. O que é um homem regenerado? A regeneração é uma mudança que afeta a vida toda. A vida toda. Não se trata de uma mudança apenas intelectual, mas de uma mudança que atinge o intelecto, a vontade. Lembra que Kardec falou que o pensamento é a mão do espírito? Né? A vontade, cadê a vontade? E as emoções, né? O seu semblante, ele tem que traduzir as suas reais emoções. Claro que às vezes a gente não quer mostrar muita emoção para se proteger de pessoas perigosas, mas quando nós não estamos diante de pessoas perigosas e numa situação adversa, nós somos transparentes e demonstramos as nossas reais emoções de uma forma positiva. Bem, a escritura fala que a pessoa regenerada tem um coração novo, isso é, uma vida nova. Ou seja, é uma pessoa que não tem desejos de praticar delitos. Na verdade, nenhum ser humano acorda dizendo assim, ai, hoje eu tô com muita raiva do fulano e eu vou sair para praticar um delito. Isso geralmente não acontece. As pessoas praticam delitos por fraquezas. E Jesus sabia disso. Mas da onde que vem a ação da fraqueza? Pela falta de espiritualidade. E aí vem a minha história de hoje da Yeshua. Há 12 mil anos, a minha historinha, né? Há 12 mil anos, lá no planeta Yas, Yeshua era uma mulher que, desde criança, era uma criança rica, nobre, com um lindo irmão gêmeo. Os dois eram bem branquinhos, bem lourinhos, de uma classe privilegiada lá em Yas. Portanto, devido a uma catástrofe interplanetária, os seus pais sofreram um problema de saúde e ambos morreram asfixiados. Era uma doença muito parecida com o nosso Covid-19, lá de 2019, que aconteceu, e Yeshua e o seu irmão Yuri ficaram órfãos com mais ou menos 13 anos. Nesse contexto, Yeshua já tinha mostrado para os seus pais que ela não tinha uma índole muito espiritualizada. Yuri era amoroso, era querido, era o gêmeo bom. E Yeshua era a gêmea má. Nesse contexto que eu tive que fazer muitas viagens astrais para lembrar disso tudo, Yeshua já tinha matado um cachorro da família. E já tinha uma passagem de delito em comparação ao seu irmão. Só que na comunidade ásica, que era uma comunidade um pouco mais evoluída que a da Terra no sentido moral, quando uma criança, mesmo sendo criança, praticava um delito desse de matar com a faca elétrica de casa o próprio animalzinho de estimação, ela ficava com um pontinho negativo ali na sua ficha corrida social. Então era uma criança alerta, igual hoje nós temos jovens e adolescentes na liberdade assistida. Na verdade, então a Yeshua ela já estava nessa questão da liberdade assistida. Ela já vinha de várias encarnações conflituosas, sem espiritualidade, com ausência de espiritualidade. E a missão desses pais era trazer a espiritualidade para essa filha, mas lamentavelmente, devido a uma ação
e um karma coletivo, esses pais não puderam continuar a sua missão. Mas Yeshua tinha sido evangelizada por 13 anos, assim como Yuri. O que aconteceu é que aos 16 anos, Yeshua e Yuri foram separados no orfanato estadual. O Estado tomou conta dos dois, porque os seus tios e os seus avós estavam todos muito doentes, as pessoas estavam com muitos problemas de saúde, e Uri, que era o mais saudável e não havia pego nenhuma doença até o momento, ele foi conduzido pelo Estado, porque aos 16 anos lá em Yas, ele era considerado adulto, e ele foi trabalhar na mineração do Estado até que ele tivesse condições de não precisar mais dos recursos do Estado. E Eshla foi conduzida para um tratamento mais leve, de arte-terapia. Então, ela acabou tornando-se cantora, artista, devido à sua necessidade de expressão da sua agressividade natural. Só recapitulando um pouco, quem não leu o livro Planeta Yas, mas está com vontade de adquirir o e-book, nós estamos vendendo o e-book por R$ 15 para a continuidade do nosso projeto beneficente, porque nós temos a campanha de Natal para arrecadar recursos para as crianças carentes que não vão ter um Natal tão gostoso, maravilhoso como o da sua casa, e nós queremos dar pelo menos uma lembrancinha para cada criança até o dia 23 de dezembro. Então, se você quiser adquirir o e-book do Planeta Yas 1, ele está R$ 15 e o nosso Pix é projetoregenerai@gmail.com. Bem, continuando, né? Você pode só mandar aí o comprovantinho que a gente envia o Planeta Yas 1. E como estamos perto do Natal, você ganha de brinde o Planeta Yas 2. Nós não vamos cobrar pelo 2, certo? E nesse inteirinho, a Yeshua, ela foi se transformando numa mulher cada vez mais linda, cada vez mais cantora, mas ela acabou se envolvendo com pessoas que lhe introduziram drogas alucinógenas, que lhes introduziram muita ostentação, e ela acabou se perdendo bastante. Durante toda a encarnação, Yeshua se envolveu com drogas, corrupção, sexo desregrado, uma vida totalmente promíscua, mas acabou casando-se com um homem muito poderoso. Enquanto isso, Yuri estudou, trabalhou, casou, virou médico e teve 3 filhos e uma vida de cidadão comum nessa encarnação. Yeshua era muito mais poderosa, era muito mais rica e ainda casou-se com uma espécie de Bill Gates do planeta Yas e começou a empresariar. Perto dos seus 40 anos, ela já tinha 2 filhos lindos, loirinhos, fofinhos, de alta classe, mas sem espiritualidade. Ela começou a se vingar das traições do marido e a sociedade aprovava esse tipo de comportamento de uma mulher empoderada que podia fazer o que bem queria, empresária com 20 funcionários. Ela era muito, muito rica. Quando eu tive essa visão da vida da Yeshua, ela estava andando numa espécie de helicóptero com seus parceiros de negócio. Era uma mulher que tinha muitos recursos mesmo. E acabava que essa questão da sexualidade dela era muito livre, muito aberta, e foi o que a deixou cada vez mais desregrada. Por muitas encarnações, claro que ela foi exilada, deixou seus filhos com várias sequelas emocionais, o ex-marido também, porque ele a traiu uma vez e ela o traiu diversas vezes. E devido a esse contexto, todos eles se desregraram. Mas Yeshua foi muito induzida por esse grupo de empresários mega
oportunistas e ambiciosos, porque ela tinha 16 anos, era considerada adulta, mas ela já tinha sido é, encaminhada para esse tipo de vida desde os 13 anos, quando seus pais morreram, e se aproveitaram das suas fraquezas. Como ela não tinha rocha da fé espiritualizante, né, da fé realizante, que nós falamos muito, a legião da boa vontade, o quanto isso é importante para a sustentação da dignidade do espírito. A Yeshla era uma pessoa, né, sem aquela sustentação. É como se faltasse nela o esqueleto que segurava os pendores da sua carne fraca. Lamentavelmente, Yeshla foi exilada e Yuri não foi exilado. Ele passou mais alguns séculos reencarnando, mas ele, em espírito, sempre se preocupava com Yeshla. Ela faleceu cedo, deixou a sua herança, grande parte, para o Estado, só uma pequena parte foi devolvida para sua família, que utilizou essa herança para pesquisas e para investimento em educação dos sobrinhos. Ela ainda fez algo bom. Nesse sentido, Yeshla não precisou reencarnar tão doente na sua primeira encarnação aqui na Terra, né, há 12 mil anos. Ela encarnou como um homem dessa vez, para ver se esses impulsos, né, se toda essa dificuldade dela de lidar com a sexualidade, com a raiva, com o ódio, tinha que ser conduzido para algo positivo e produtivo. Claro que ela não iria se tornar um Francisco de Assis, de uma encarnação para outra, porque nós passamos por um grande processo aí de amadurecimento até conseguir nos tornarmos o homem ou a mulher regenerada. E como nós somos espíritos eternos, a doutrina espírita ela é muito aberta nesse sentido. Nós apenas estamos no corpo feminino, estamos no corpo masculino. Quando eu fiz toda essa apometria, né, quando eu fiz toda essa viagem astral para curar uma síndrome do pânico, então foi por uma causa pontual, não foi por curiosidade. Ai, quem eu fui na última encarnação? Será que eu fui Cleópatra? Ai, porque eu sonho tanto com o Egito Antigo. Não, eu fui escrava mesmo, tá? Esquenta não. Aí nessa primeira encarnação, Yeshla veio como um homem grego, sem poder nenhum. Só que devido às suas habilidades de agressividade, essa agressividade foi conduzida para a guerra. E foi um dos primeiros povos espartanos que estava precisando de soldados espartanos e líderes, coisa que Eshla sabia fazer muito bem, liderar pessoas. E Eshla, como homem, se sentiu empoderado de novo, ganhava uma batalha, daqui a pouco ganhava outra, ganhava outra, ganhava outra, e mesmo vindo de uma família cidadã, mas de classe média, ela começou a se sobressair dessa vez como homem. Então, esse homem começou a ter mais contatos políticos. Porque Yeshla já tinha se corrompido com as políticas anteriores, sabe? Umas políticas assim religiosas, umas políticas da cidade mesmo. Ela já tinha todo esse know-how e no meio de um povo tribal, né, os cidadãos da terra aqui, recém-acordados em espírito, sem tantas habilidades, logo Yeshla se tornou um grande líder, um homem líder. Não lembro bem exatamente qual foi o nome de Yeshla, mas em uma das encarnações disseram que Yeshua foi Aristides. Gente, essa informação é exclusiva. Eu tive que fazer uma hipnose para lembrar meu nome naquela encarnação. Então vamos lá. Aristides continuou sendo um pai de família nada feliz, nada amigável e, graças às suas influências, foi ganhando dinheiro, gastando todo o dinheiro e deixou inclusive as suas filhas furiosas, porque quando ele faleceu, não deixou um tostão para elas terem um dote para casar.
Então, na mentalidade de Ésquila, suas filhas tinham que se empoderar, tinham que trabalhar, porque ela foi, né, antes de ser Aristides, ela foi uma mulher empoderada, ela foi uma mulher extremamente inteligente. Então, ela não tinha muito afeto. E, novamente, essa questão da família foi muito ultrapassada. Depois de ter traído a esposa, como Aristides, e ter vários problemas espirituais novamente e problemas morais, Aristides, que foi Ésquila, teve uma nova oportunidade encarnatória. Aquelas filhas revoltadas, aquela esposa revoltada, votou lá na espiritualidade que Aristides dessa vez tinha que encarnar uma mulher, porque como homem também não prestou, e seria uma mulher escrava. Olha só, aí começou toda a confusão. Porque Aristides já tinha experimentado toda essa questão de ser homem, mas acabou virando homem homossexual também. Os gregos tinham muito essa questão da promiscuidade, de beber muito, de fazer muitas coisas erradas. E Aristides arrumou muita confusão lá na Grécia. Inclusive, se vocês forem ver a história de Aristides, foi terrível. Muito sábio, muito inteligente, deixou muitos conhecimentos, mas também se perdeu bastante. E devido a toda essa questão militar, arrumou um karma agora com o meio militar. E Ésquila tinha muita agressividade dentro dela, mas ela fez algo bom. Ela estruturou uma segurança para a Grécia. Depois teve a Guerra dos 300 e todo mundo sabe que a Grécia ganhou lá na Guerra dos 300. Então ela colaborou para a segurança nacional da Grécia naquela encarnação. Bem, não foi muito feliz eu lembrar disso. Teve momentos bons? Teve momentos ruins? Teve. Eu percebi alguns lapsos da minha alma ainda com essas personalidades? Percebi, mas eu resolvi ficar só com a parte boa. Fiz uma peneirinha, né, gente? Vamos ficar só com a parte boa, só com diamante, o restante a gente já lapidou e vai para trás. E aí, durante 3 encarnações sucessivas de escrava, Ésquila havia se envolvido novamente com militares, com corrupção, e dessa vez a promiscuidade sexual começou a reduzir e ela começou a sentir falta de uma família, mas ela não podia constituir família. Como ela não respeitou a família por 2 encarnações, ela não teve mais esse direito. Olha só que situação, né? E ela acabou tendo que desenvolver o amor, o carinho, o afeto por pessoas desconhecidas, que não eram da sua família. Nessas questões de corrupção, de roubo, né, de assalto, de guerra, mesmo sendo escrava, a mulher, ela se envolveu com algumas guerras lá, né, da Europa, do Oriente Médio, foi se envolvendo, mas resgatou tudo isso com muita dor, com muita separação e com mortes súbitas e jovens. Então foram 4 encarnações aí perdidas, sem muita espiritualização de Ésquila. Então a única coisa que Ésquila conseguiu ir, né, nesse apagão espiritual, porque ela não sabia quem ela era, né, sempre uma revolta muito grande que Ésquila sentia, uma vontade de voltar para um lugar que ela não sabia onde que era, e esquecendo completamente Yas, o seu espírito ficou adormecido dessas questões de outros mundos, outros orbes, por muitas e muitas encarnações. Então, na sua 5ª encarnação, na sua 5ª encarnação, Ésquila vem como uma camponesa humilde e sem poder nenhum, sem escolaridade nenhuma. Ela simplesmente casa e tem vários filhos homens. E aí ela consegue se organizar espiritualmente. Olha só. Já na 5ª encarnação, ela consegue, né, encontrar um marido, né, desenvolver a fidelidade, porque também não tinha muita coisa para fazer no meio do campo.
trabalhando duramente no sistema feudal, trabalhando como camponês, o seu marido pastor de ovelhas, os seus filhos pastores, totalmente isolada da civilização, justamente para ela não se corromper mais, nem com o exército, nem com políticas públicas, nem com dinheiro de ninguém, nem de coisa nenhuma, ela consegue ir para uma igrejinha e aprender os princípios do cristianismo. Então, de 1300, que foi quando Yeshua realmente começou a despertar espiritualmente. Mas antes desse momento da Yeshua, quando ela foi escrava, ela ouviu falar de Jesus em Roma, nas regiões de Roma. Então, muitas pessoas já tinham falado, já quando ela já estava aí com uns 40 e poucos anos na quarta encarnação como escrava, ela já tinha ouvido falar desse tal Nazareno e procurou por Jesus. Só que Jesus já havia morrido, já tinha sido crucificado. E ela, muito curiosa, queria saber o que estava acontecendo, né? Quem era esse Jesus, um pouco assim, descrente do que estava acontecendo. Ela teve acesso a alguns pergaminhos e ela quis aprender a ler. Ela tentou ler esses pergaminhos e participava de alguns cultos cristãos. E foi só uma pequena semente que ela levou para outra encarnação cristã, que ajudou bastante a se tornar uma mãe um pouco mais espiritualizada. Só que aí Yeshua foi da água para o vinho, né? Antes ela era uma aguinha, sem espiritualidade nenhuma. E de repente ela quis virar um vinho. E aí, na sua sexta encarnação, ela se torna uma beata. Pede muito para viver uma vida mais crística e tal. E ela vai viver num convento e vive com várias freiras e fica ali uma encarnação inteira, só Jesus, 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 né? Lidera um monte de gente no convento, mas deixa as pobres das freiras loucas. E naquele período, né, que é mais ou menos 1500, Yeshua tem umas escorregadas e ela não consegue permanecer nessa vida sem família e ela volta de novo a escorregar nas questões da sexualidade, mas as questões do espírito já estão mais fortalecidas. Aí, isso foi a sexta encarnação. Na sétima encarnação, Yeshua vem com uma mulher comum, uma mulher de classe média. Ela começa a sentir muito apelo dessas questões da espiritualidade, ela começa a vir com uma mediunidade, ela começa a sentir, pressentir as coisas, o seu espírito vai ganhando poder novamente, porque toda essa questão da mediunidade, da telementação, dos seus poderes espirituais haviam sido tolhidos aqui na Terra, não eram mais tão fortes como era no planeta Yas, porque lá muita gente já tinha essa percepção de comunicação telepática. Ela começa a ter isso novamente, mas é bem no período da Santa Inquisição. E ela acaba se tornando uma mulher considerada promíscua, bruxa e terrível. E aí ela tem um forte resgate espiritual, pelo qual ela é presa por nada mais, nada menos do que pelo seu ex-marido lá de Yas. Sim, aquele Bill Gates, que chega, se torna muito agressivo com ela. Eles já estavam encarnando juntos algumas encarnações, já tinham se atracado juntos em várias encarnações, mas sempre tinham aquela afinidade do intelecto, aquela afinidade dos irmãos, não apenas o ex-marido, mas também os seus colegas, os seus comparsas, os seus amores, seus afetos e desafetos, assim como os seus filhos também vão encarnando com Yeshua no decorrer de algumas encarnações, não todas. Bem, então passando já
Ela foi presa e acabou desencarnando num calabouço, parece. Ela ficou presa e desencarnou por fora. Na oitava encarnação, já estou na nona, né, gente? Agora a Emanuela já é a nona versão de Eshla. Na oitava encarnação, Eshla consegue encarnar numa família nobre dessa vez. A pobreza e a escassez não fazem mais parte do seu contexto de regeneração. Ela precisava ser um homem regenerado, mas como? Com tantas imperfeições ainda, com tantas dificuldades ainda. E Eshla vem numa família nobre, mas que está muito endividada. E Eshla sempre muito esperta, muito inteligente, antiga marqueteira, mas naquela época não existia internet, não existia marketing digital, não existia nada do que a Eshla realmente pudesse salvar a sua família da pobreza e da escassez. Ela acaba tendo que casar-se com um homem nobre, aqueles casamentos arranjados. E isso a deixa muito revoltada. Ela novamente cai nas questões da sexualidade, só que dessa vez, em vez dela ser promíscua, né, do jeito que ela era antes, ela não quer ficar mal falada. Sua mãe e seu pai, por serem pessoas muito nobres, ela vem de uma família que lhe dá uma educação muito mais religiosa, muito mais cristã, muito mais rígida, porque Yeshua precisava de uma educação rígida nessa oitava encarnação. Ela torna-se professora e ela tinha uma vida quase de freira, de convento, aquela coisa toda. Mas ela se apaixona por um padre e engravida desse padre. Parece que era um padre alemão. Não lembro muitos detalhes dessa encarnação. E ela é obrigada a casar e se livrar dessa criança. Mas ela pensa assim: como eu não posso ter defeitos, né? E me apaixonei loucamente por esse padre. E esse padre também não pode assumir essa filha. Ela pega essa criança e doa para um convento na Irlanda. Não sei se ela morava na Irlanda, ou foi para a França, ou foi alguma coisa assim na Europa. E era muito comum a sua família a deixa ter esse bebê bem distante. E uma amiga da sua mãe, que era médica, vai lá e arranca essa filha dela, não deixa nem ela ver o rosto da filha direito, ela só escuta, né? E não tem direito nem de batizar a criança. Essa criança, ela é literalmente arrancada da Yeshua, ela sofre muito no parto normal, ela passa meses e meses em recuperação e forjam toda uma situação para ela casar, sabe? O dote dela era um dote baixo, mas foi aquele arranjo todo, e quando ela volta para a sua cidade, o seu burgo, ela volta já recuperada, mas muito triste, muito abalada, sempre com aquele sentimento de querer rever a sua filha. E adivinha quem vai ser o médico que vai tirar essa criança da Yeshua quase que à força? Novamente, o Bill Gates, né? Que é aquele médico carrasco que já tinha escravizado Yeshua antes, e ela nutria tanto ódio por ele, ela nutria tanta raiva, e era um inimigo de tantas encarnações, que ele sempre voltava numa energia de resgate com ela ali. E ela novamente fica, né, muito passada pelos médicos terem aprovado toda aquela situação. Ela culpa todo mundo, ela se culpa, é uma encarnação assim muito deprimida, ela bebe muito, ela se torna uma exímia musicista, ela compõe uma série de músicas lá da Irlanda, e ela faz música assim a vida inteira, mas torna-se uma mãe extremamente negligente, com uma série de dificuldades de se ligar aos seus filhos, entrega os filhos daquele homem que ela não ama para as empregadas e arruma um outro karma com o feudalismo, explorando bastante o povo feudal quando seu marido falece.
e deixa toda a herança para Yeshua. Yeshua naquela encarnação, né, que eu vou chamar sempre Yeshua porque eu não sei qual era o nome certo, né, naquela encarnação não quer ajudar muito os seus filhos ficam revoltados. Quando ela adoece, já bem idosa, ela pega toda a sua riqueza e entrega no convento, ela já bem culpada, né, se sentindo muito mal. Ela entrega grande parte da sua riqueza, pedindo perdão a Deus por tudo que ela tinha feito de errado, não só naquela encarnação, né, mas nas outras, a sua alma doa tudo para esse convento, que ela só sabia o nome do convento que a sua filha tinha sido levada. E essa filha linda, amorosa, né, maravilhosa, torna-se uma freira missionária, cuja encarnação foi muito importante para o seu povo. E ela fica muito feliz quando ela descobre que a filha dela tinha feito toda a diferença e todo o bem que ela não conseguiu fazer na sua encarnação. E na encarnação de Emanuela, essa filha que ela abandona torna-se a sua primeira mentora espiritual, que eu batizei como Bianca. E eu só fui descobrir que essa filha abandonada era a minha primeira mentora espiritual da primeira infância, quando ela se despede de mim em 2020, aliás, 2000, quando eu já tinha 16 anos. Ela começa a contar um pouco do que aconteceu, porque eu vivia muito angustiada ela também, e nós precisávamos fazer essas pazes. Só que a gente só conseguiu fazer essas pazes quando eu estava já bem espiritualizada nessa encarnação, né? Graças a Deus tive uma vida limpa e lidada, a minha consciência super tranquila, não tinha caído mais nas questões que eu havia caído nas encarnações anteriores, e é quando a espiritualidade me dá o aval e eu consigo lembrar quem era a minha filha. E quando eu fiz 21 anos, Luiz Afonso, que é o mentor do nosso projeto Regenerar e hoje, gente, essa live aqui é exclusiva para vocês, viu? Nem no meu canal eu tô contando essa história toda para o pessoal que é aqui para o Sementes de Luz. É meu presente de Natal para você, viu, Benjamin? E aí, a Bianca, né, que o nome dela tinha sido Josefine, ela falou o meu nome como freira, tinha sido Josefine. Né? Ela se dedicou totalmente ao cristianismo naquela encarnação, mas depois ela encarnou como mãe, né? Teve um marido médico, encarnou no Brasil, por isso que ela me chamou para vir para o Brasil nessa encarnação. Ela tinha que encarnar novamente aqui no Brasil. E aí ela conta, né, que o seu marido, na última encarnação, que eu não vim, só ela veio, tinha sido Leocádio José Correia, e eu já tinha lido o livro do Leocádio José Correia, que foi um médico paranaense, lá de Paranaguá, e ela tinha sido a esposa do José Leocádio José Correia. E aí eu ficava assim, eu achei a história deles muito linda, principalmente a parte que eles tinham sido um casal muito feliz, e que eles tiveram 3 filhos, e teve uma parte lá que eles foram para uma festa, e eles festearam, e ela, mesmo bem distante dele, porque ele tinha uma vida bem missionária, ela tinha total compreensão da missão dele, então ela foi assim, o anjo da guarda encarnado dele, cuidou desses filhos, cuidou da família, cuidou dos escravos, depois ajudou a libertar esses escravos. E eu fiquei muito feliz, era um sentimento assim de mãe, de amiga, de protegida. Foi muito bonita a nossa despedida, eu já aqui encarnada, né? E agora a Bianca, né, está encarnada aí como uma criança mineira, está em Minas Gerais, veio filha de um dos nossos amigos encarnados. Eu sei onde ela está, mas eu sei que ela está passando também por muitas provações, muitos resgates espirituais, e nem sempre eu posso auxiliar do jeito que eu gostaria. E eu sempre oro muito pela paz espiritual dela. Todos nós temos aí os nossos resgates, as nossas melhorias espirituais a fazer.
E nessa encarnação eu tive vários resgates. Paguei muita coisa, né, nas últimas vidas aí, né, paguei com a vida, inclusive. E nessa encarnação eu tenho pago a parte que faltou os juros e as correções monetárias, né? Que foi adoecimento, assalto, processo de vizinho, por causa de um filho autista, que eu já contei aí em algumas palestras do pessoal que já tem assistido as minhas palestras. Mas a minha consciência está tranquila e hoje eu me sinto um ser humano em processo de regeneração. Não vou dizer que eu sou um espírito regenerado, porque na base da pedagogia clássica, quando você usa o verbo assim sem ser no gerúndio, né? Porque o correto seria o homem regenerando, o nome dessa palestra, né? Mas quando você coloca no particípio, assim, né? O homem regenerado, o espírito regenerado, a mulher regenerada, você coloca uma sensação de ponto final. Mas os nossos clássicos da pedagogia, inclusive o francês Rousseau, né, Paulo Freire, Piaget e muitos outros educadores clássicos da pedagogia, inclusive um grande grego aí, Platão e Sócrates e Aristóteles, né, eles falariam que o espírito está sempre em evolução, está sempre em crescimento. Claro que hoje, né, os nossos missionários aqui do planeta Yas, eles já passaram desse período de regeneração, de correção das suas condutas físicas, morais, espirituais, intelectuais, emocionais, que estavam em desacordo com a justiça divina, né, justiça de a lei de amor e caridade, e se tornaram espíritos felizes, que é o nosso próximo passo, né? Viver a felicidade relativa da Terra. Enquanto a gente não consegue se regenerar 100%, né? Porque o conceito de regeneração aqui, né? O que seria uma pessoa regenerada? Uma pessoa construída, reconstruída ou construída. Novamente, reabilitada. Se for no sentido de reabilitação, a Yeshla hoje está aqui, reabilitada, fazendo palestra para vocês, já resgatando aí mais de 80% de muita coisa, e passou por um processo de reconstrução ou reorganização, está reconstruída, se reabilitou, recobrou sua saúde mental, física, espiritual, a estima, a consideração pública, bem, essa parte ainda está difícil. Bem, a partir do momento que a gente abusa, né, da vaidade, abusa do intelecto, abusa do poder, abusa de algumas coisas, essa retribuição pública, ela pode ficar aqui, não é verdade? Mas estou muito tranquila em relação a isso. A gente não faz o projeto Regenera para ganhar aplausos, nem para ganhar dinheiro, mas fazemos isso porque nós somos isso, né? Então isso é muito importante. Luiz Afonso, quando ele veio me acolher como um grande irmão, Yuri, de 12 mil anos, que agora já está no seu padrão de espírito feliz, lá de cima. Ele vem e me acolhe como um grande e querido irmão, junto com a sua companheira Laura e seu amigo Shelton, que é o nosso regente aqui espiritual, e sempre buscando esse equilíbrio entre os amigos espirituais e os amigos encarnados, como o Benjamin, né, Benjamin? Então, vou finalizar essa palestra de hoje para que o Benjamin faça a prece de encerramento e faça as considerações finais de toda essa história de reabilitação e regeneração que eu deixo aqui de presente para vocês. E até a próxima.